Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Amanda, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a ansiedade, quais são os sintomas e quais são as causas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a ansiedade é um fator natural, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. É como se fosse ali um estado de luta e fuga diante de um medo, de um agente estressor externo. Algo que nos provoca medo e que o nosso cérebro entende como se fosse uma ameaça. Então, ele nos prepara para vivenciar uma situação que não é tão boa para a gente. Então, a ansiedade é natural, a ansiedade é boa, até porque imagina a gente vendo uma cobra venenosa, por exemplo, qual seria a sua reação? Pegar numa cobra venenosa ou correr bem longe dessa cobra para não ser picado? Eu acredito que se você não é uma pessoa que trabalha com cobras, você irá correr bem longe e isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Até porque senão a gente ficaria diante da cobra, pegaria nela, levaria uma picada e morreria. Então a gente sabe que a ansiedade é natural. O que não pode acontecer é dessa ansiedade se tornar patológica. E como é que ela se torna patológica? Como é que ela vira um transtorno que vai acabar atrapalhando as nossas vidas, que vai... Eu costumo até medir ali o que é normal, do que é patológico, pelo exagero. Se isso está exagerado demais, se esse estado de luta e fuga, se essa sensação de medo, ela está te dominando e atrapalhando as tuas atividades, então é quase certo que isso já não seja mais normal, que isso já não seja mais saudável. Outra coisa que eu quero que você entenda é que os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles têm grandes influências sobre o nosso comportamento. E assim como o nosso comportamento tem influência sobre as nossas emoções, então esses três andam muito juntos e ligados. Por exemplo, você que foi convidado para palestrar num auditório super lotado. Então, assim, essa é a situação. Imagina que o teu pensamento foi de, poxa vida, eu vou sentir vergonha, eu tenho medo, eu vou gaguejar, eu vou falhar, será que eu consigo? E a tua emoção pode ser de ficar assustado, pode ser de ficar ansioso, que é natural, porque a situação de apresentar o trabalho pode ser vista como uma situação ameaçadora de medo, então o teu corpo se prepara para esse tipo de situação. O que não pode acontecer é que a gente evite situações como essas, que é aí que está todo o sentido da coisa. Se eu tenho uma apresentação para fazer e deixar de enfrentar isso, deixar de apresentar, pode ser a grande chave para você acabar caindo na armadilha da ansiedade. Por quê? Porque quando eu deixo de apresentar, como eu falei, que nossas emoções e os nossos pensamentos, eles têm grandes influências sobre o meu comportamento. Qual foi a influência dessas emoções, desses pensamentos no meu comportamento? Foi de não apresentar. E o que acontece quando eu deixo de fazer alguma coisa que é o medo para mim, que é algo que eu preciso superar, que é algo que eu preciso enfrentar e eu não enfrento, o meu cérebro entende que aquela situação é muito ameaçadora. Então, sempre que tiver uma situação como essa, uma situação similar de algo que me deixe nervosa, a minha reação pode ser de não ir, de fugir, de continuar com medo. E isso vai cada vez piorando, que a gente chama de ciclo vicioso. E o que é que eu tenho que fazer, Amanda? O que você tem que fazer é vencer os seus medos e enfrentar, para que a gente não torne uma ansiedade que é totalmente saudável em algo que é patológico, em algo que a gente chama de transtorno. Seja medo de falar em público, seja medo de pessoas, seja algumas fobias, seja o transtorno de ansiedade generalizada. E aí tem vários transtornos dentro da ansiedade que depois eu posso estar explicando um pouco melhor para vocês. E Amanda, são esses fatores de pensamentos que pode fazer com que o indivíduo ele tenha ansiedade. Bom, é muito comum que o ciclo vicioso leve sim o indivíduo a ter um transtorno de ansiedade, mas existem várias outras causas para a ansiedade. Dentro dela estão os fatores biológicos, os fatores do ambiente, o histórico de vida. E quais são esses? Os fatores biológicos estão relacionados com a genética, com aquilo que nasce com a gente. Dentro dos fatores biológicos também está a química do cérebro, que está relacionada ali com os neurônios, que está relacionada ali com a distribuição dos neurotransmissores. Podem ser ali a serotonina, noradrenalina, dopamina. E a mal distribuição desses neurotransmissores pode influenciar também para um transtorno de ansiedade.
Além disso, outro fator muito importante é o histórico de vida. Às vezes, ali na infância, a pessoa viveu um sistema de regras muito rígidas, um sistema punitivo demais, abusos físicos, sexuais, psicológicos, dificuldade de se relacionar na escola, privação de prazer. Então, tem crianças que vivem numa situação onde cortam deles tudo que tem relação com prazer. Prazer de brincar, de sair, de se relacionar, de estar com os amigos, prazer na família. Além do mais, uma coisa muito importante dentro dessa questão do histórico de vida são as recompensas inesperadas. O sistema de punição e recompensa não tem uma ordem certa. A falta do não, um presente inesperado sem a criança entender. Quando eu coloco uma regra e eu mesma não cumpro com aquela criança, faz com que gere na cabeça dela uma incerteza. E incerteza gera ansiedade. Quando eu limito um horário para essa criança tomar banho, por exemplo, o horário dela tomar banho é às 6 horas da tarde, todo dia ela toma banho às 6 horas da tarde e ela sabe disso. Então, às vezes, ela pode querer bular essas regras e um dia você vai punir ela demais e no outro dia ela vai poder burlar essa regra tranquilamente. Por que um dia ela leva uma bronca muito forte e no outro ela não leva? Essa questão das recompensas inesperadas, essa questão de eu não brigar por uma coisa que eu sempre briguei, muitas vezes gera incerteza na cabeça da criança e incerteza gera ansiedade. Então, o interessante é que sempre que houver uma regra, que seja cumprida essa regra, porque muitas vezes a cabeça da criança funciona de forma concreta. Além do mais, outro fator muito importante também é os fatores do ambiente. A situação no mercado de trabalho, a situação financeira, redes sociais. Algumas pessoas comentam que quando estão usando as redes sociais, às vezes aparecem informações, que essas informações também geram ansiedade, além de uma visão de uma vida ideal que não existe, que as pessoas postam, acaba gerando ansiedade, frustração, porque você não é tão bonita quanto aquela pessoa que postou uma foto, ou porque você não tem uma vida como aquela pessoa que postou, ou até mesmo violência e outras questões que as pessoas acabam publicando, e isso também é um fator que gera ansiedade. E às vezes um trabalho ruim, uma socialização ruim dentro de casa ou até mesmo fora, a falta de relacionamentos, isso pode gerar uma sobrecarga muito grande. Além do mais, como eu falei também na infância, a privação de prazer na vida adulta também é algo que pode gerar uma ansiedade muito grande. Você tem que manter os seus hobbies, fazer aquilo que você gosta, que está relacionado ao lazer. Seja ficar em casa assistindo um filme com um amigo, seja sair, ir ao shopping, passear com o cachorro. Coisas que são legais e que você gosta de fazer, não é interessante que você deixe de fazer. E é um caso muito comum que a gente deixe de fazer algumas coisas. Por causa dos horários de estudo, de trabalho, que são muito pesados, é interessante que a gente sempre encaixe numa vida, numa rotina corrida, momentos legais de prazer. E quais são os sintomas da ansiedade? Bom, e os sintomas, eles podem ser físicos e mentais. Alguns dos sintomas mentais são sensação de nervosismo, dificuldade para dormir, ou às vezes você dorme e acorda no meio da noite sem sono. Irritabilidade, é comum também que a pessoa se irrite mais fácil com pequenas coisas que não irritavam antes. Agitação, e outra coisa que é muito comum é o pensamento de que algo ruim vai acontecer, um pensamento catastrófico. E muitas vezes repetitivo é comum também dentro dos sintomas mentais de ansiedade. Além do sintoma de nervosismo, de tensão, uma tensão constante, uma tensão também que leva até para os sintomas físicos, que é a tensão que dói, que a gente sente uma tensão muscular. Além disso, dentro dos sintomas físicos, também estão a dor no peito, aperto no peito, uma sensação de sufocamento, uma sensação de falta de ar, pode ter também dor de barriga, até mesmo a diarreia, além do cansaço, de tremores pelo corpo, também tem um aumento da transpiração, um aumento das batidas do coração e também algumas pessoas podem sentir as mãos e os pés mais frios. Bom, gente, esses sintomas da ansiedade, eles também são muito parecidos em alguns pontos com os sintomas da depressão. A ansiedade e a depressão muitas vezes vêm juntas, ou uma puxa a outra, é comum também. Então, os pensamentos negativos da ansiedade às vezes podem funcionar como gatilhos para a depressão.
E é isso, se você gostou, compartilha com os amigos, se inscreve no meu canal, dá o like nesse vídeo. Eu estarei postando vídeos toda semana e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais e até o próximo vídeo.